queria falar sobre o desânimo. A decepção, ela não pode nos parar. E o desânimo também tenta nos parar. E nos dias de hoje nós temos visto que, com tantas coisas ruins acontecendo, há muito desânimo. E o período está se alastrando e nós estamos como que parece que não tem fim, muitas perdas, muitos entes queridos partindo e nós nos sentimos desanimados pelo presente, desanimados pelo futuro, porque nos parece que não haverá condições de fazer nada para o futuro. Mas eu quero te dizer, não é isso, não é desse jeito. A palavra do Senhor é que nos traz fé. Então vamos na palavra do Senhor para buscar essa fé, para buscar fortalecimento para os dias de hoje. O tema, amados, que eu coloquei para essa ministração, vencendo o desânimo em dias difíceis. E nada mais, e nada menos, nós vamos hoje pegar a vida de Elias. Nós vimos a de Pedro domingo e hoje nós vamos ver pelo prisma da vida de Elias, o que ele passou, da forma que ele passou. Para que nós possamos ir e entender o que Elias passou, nós temos que ser um pouquinho mais minuciosos, porque se a gente só falar alguns acontecimentos, nós não vamos conseguir nos aprofundar naquilo que realmente Elias passou e sentiu, e o povo daquela geração, daquele momento. Então eu quero aqui compartilhar com vocês o que a palavra do Senhor está nos mostrando. Quando nós vamos lá em 1 Reis, capítulo 16, a partir do 16, nós vamos ver lá no versículo 30 ao 32, narrando sobre o rei Acabe. Quem foi o rei Acabe? O rei Acabe, contemporâneo da época de Elias, ele era rei de Israel. E ele era rei de 10 tribos, porque Israel tinha sido dividido, então ele é descendente daqueles que receberam o trono de Israel, as 10 tribos. E nós temos que ver, queridos, que Acabe, ele vem de uma geração de reis que faziam aquilo que era errado, que não agradava o coração do Senhor. Mas conhecia, mas não ligava. Então, este era o panorama do país, das 10 tribos de Israel, que Elias estava inserido nesse contexto. E a palavra do Senhor, amados, lá em Provérbios 29, versículo 2, Provérbios capítulo 29, versículo 2 diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Amados, e não tem como não comparar isso que eu estou trazendo para vocês. Não tem como não comparar com os dias atuais. Porque o ímpio, como eu lhe disse, vinha gerações antes de Acabe governando, e eles não tinham aquele respeito e reverência a Deus, trazendo costumes pagãos, fazendo as suas corrupções, as suas maldades, e Acabe foi pior que eles. Amados, não tem como não comparar o que nós vivemos no nosso tempo atual, não só no Brasil como no mundo, mas diz respeito hoje à nossa nação. Nós vivemos há muito tempo corrupção, há muito tempo nós temos visto a grande maioria sem temor e reverência a Deus. E a Bíblia, a palavra diz no livro de Provérbios que quando o ímpio domina, o povo geme. E nós temos gemido. Faz tempo que nós temos gemido. Então
estamos abrindo aqui um paralelo. Por quê? Porque nós vamos falar da vida de Elias e de seu sofrimento, tentando mostrar como Deus agiu e o que Deus fez para levantar Elias, para ele não desistir, para que o desânimo não vencesse na vida de Elias. Nós temos que comparar com a nossa vida para nós não pararmos também, desanimarmos e dar fim a tudo. Não, nós não podemos. E nós vimos Elias nesse contexto se levantar como um grande profeta de Deus. E Elias profetiza 3 anos e meio de seca na terra. 3 anos e meio, amados, é muito tempo. Elias, ele profetiza esses 3 anos e meio de seca, mas eu quero te dizer, queridos, que todo um povo sofreu com esses 3 anos e meio. Você tem que se atentar para isso. A nação de Israel, o povo de Deus, separado por Deus, passou por 3 anos e meio de seca, e Deus estava dentro desse contexto. Deus estava no controle. Foi a vontade de Deus que houvesse aquilo. E sofreu o povo, sofreu Elias, sofreu o justo, sofreu o ímpio. Quando a seca começou a ficar muito grave, Deus leva Elias perto de um riachinho, um canalzinho de água chamado Quirete. E lá ele vai beber água desse fio d'água, e os corvos traziam para ele carne. Para você entender, amados, porque Elias profetizou, Elias sendo um profeta, o rei ia para cima, queria consultar o profeta, queria, como ele profetizou seca, talvez viesse com coação para que ele tirasse aquela palavra de cima de Israel. Eu sei que Deus tira Elias de cena, vai para um lugar onde ninguém vai ter contato com ele, e lá ele permanece até o riozinho secar. O rio seca e Deus manda ele para a casa de uma viúva. Amados, você está percebendo a situação? Uma situação de seca, uma situação de fome, uma situação que não tem conforto, não tem paz, não tem alegria, vivendo como um animal selvagem ao relento. Agora Deus manda ele para a casa de uma viúva, uma casa sem mantimento, uma casa sem estrutura para abrigar a viúva e o filho desta viúva. Mas Deus manda Elias para a casa da viúva. E Elias vai em obediência à voz do Senhor. E ele diz que aquela viúva vai alimentá-lo. Amados, a gente às vezes não entende essa situação. Muitas vezes a gente não compreende como Deus está por trás dessas coisas tão difíceis que a humanidade passa. Mas Deus está por trás. Queridos, eu quero poder lhe dizer que a palavra nos diz que quando o ímpio governa, o povo geme. Sabe por quê? Porque deixam Deus de lado e começam a servir os seus deuses. No caso de Acabe, ele servia Baal. Aí o que aconteceu? Tiraram Deus para fora do governo daquele país. Deus não poderia, porque ele deu o livre-arbítrio, entrar dentro daquele país e governar com Acabe, porque Acabe, sendo autoridade maior dentro daquele país, não queria saber. E Deus é Deus, Ele é o único Senhor, Ele não divide a glória dele com ninguém. Elias continuava servindo a Deus e Deus continuava com Elias. Só que Deus, ele não era com Israel.
Agora Deus precisava fazer Israel voltar a si, voltar para Deus, voltar a deixar Deus governar. E para isso, precisaria de um rei que estivesse no Senhor, o rei e o sacerdócio, porque agora não havia mais sacerdócio para o Senhor, era sacerdócio para Baal e para Astarote. Então Deus, de alguma forma, ele age para que haja um movimento naquele país, para que ele possa ser desejado ali naquele lugar para entrar e governar aquele país. Não mudou, amados, eu não vejo uma mudança. Hoje o trigo está junto com o joio. Mas hoje nós, como filhos de Deus, como trigo, nós precisaríamos estar em todos os lugares, deveríamos estar na presidência, nós deveríamos estar nos ministérios, nós deveríamos ser governadores, nós deveríamos ser deputados, senadores, prefeitos, governadores e vereadores. Não digo todos porque é uma utopia, mas os filhos de Deus deveriam estar governando a terra. Por quê? Porque serviríamos um único Senhor. E a terra, ela se deleitaria, porque o Senhor faria o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Quando o justo governa, o povo se alegra. Por quê? Porque Deus é quem faz a obra. E Elias está com Deus e obedece a Deus e faz a vontade de Deus. Ele vai para a casa da viúva. Ele vai para a casa de uma mulher que não tem o suficiente. E lá em 1 de Reis 17:12 diz: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, Elias. Eu juro pelo teu Deus, Elias, por meu Deus e teu Deus. Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Ela está falando, vai ter comida. Acabou para nós, não tem jeito. E nós sabemos da história que Elias falou, pega isso aí, pega um pouquinho de farinha e de azeite, faz um bolo, dá para mim. Ai, amados, imagina um profeta, viu, não tem o que comer, se só tem isso aí, prepara, dá para mim comer, que Deus vai prover a mesa de vocês. Se fosse nos dias de hoje, esse profeta seria linchado antes de poder comer o pão. Explorador. Explorador. Como que pode ele fazer isso com uma viúva? Como pode ele fazer isso com um órfão? Pois Deus, amados, ele trabalha de formas que nós não entendemos. Deus não é Deus da miséria. Deus não é Deus das derrotas. Deus é um Deus, é o Senhor dos exércitos. Deus nunca perdeu sequer uma batalha. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor da glória. Ele estava mostrando para aquela mulher que ela não deveria confiar nela, e nem tão pouco em Elias, mas deveria confiar em Deus, que é o provedor de Israel, é o nosso provedor. E ela vai lá e faz o pão, o bolinho lá, o pão, dá para Elias, e aí a farinha multiplica e o azeite multiplica, e Elias mora com eles por um tempo. Aleluia, glórias a Deus. Houve pão, houve azeite, mas é só pão e azeite. Não tem o bifinho, não tem um guisado de carne, não tem os ovinhos da galinha para comer, não tem o trigo, não tem comida, é pãozinho e azeite. Você está me compreendendo?
Deus, o Deus de Elias, o Deus que multiplicou o que eles tinham, continua sendo Deus e eles estão passando pela tribulação. Agora, amados, de repente morre o menino. O menino morre, mas eu não quero me alongar aqui. Elias vai lá, ora e o menino ressuscita. E nós vemos os contratempos, e nós vemos as dificuldades, e nós vemos a seca, e Deus continua sendo Deus. Só que isso está impactando a vida de Elias, da mesma forma que tudo que você está vivendo hoje está impactando a sua vida também. As escassez, a gente tem escassez, a gente não pode ficar saindo, a gente agora está enclausurados, só sai para trabalhar quando pode, agora essa semana nem estamos saindo. Não está fácil, isso tudo está impactando a gente. Mas isso não é o fim. Eu vim aqui te falar que isso não é o fim. Deus tem algo melhor para você. Ele tem algo melhor para nós. Nós temos que entender. E através da vida de Elias nós vamos entender. Depois que passa esse episódio, que passam-se os 3 anos e meio, Deus fala com Elias. Chegou o tempo de você falar com Acabe. Chegou o tempo de você ir lá. Você imagina para Elias ter que voltar e se colocar diante de um homem ímpio, um homem que não tem temor de Deus, que se coloca contra tudo que é de Deus. Agora Elias tem que voltar, e por trás de Acabe tinha uma mulher chamada Jezabel, que era um terror. Uma mulher que só queria o mal e nunca o bem. Mas Elias, ao comando da voz de Deus, ele volta. Olha que interessante. Quando ele volta e encontra Acabe, e Acabe fala que ele era baderneiro, criador de caso. Amados, o ímpio que faz o povo governar, o ímpio que governa sobre um povo que geme, agora chama o profeta de Deus, aquele que veio para falar a verdade, de perturbador de Israel. Amados, eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo tempos em que nós, os que somos de Deus, somos perturbadores do povo. Nós levantamos nossa voz profética, nós somos os perturbadores, porque não falamos a língua daqueles que querem viver a impiedade, a corrupção e a maldade. E nós somos os errados. Todo o mal que está acontecendo é por nossa culpa, porque não deixa o povo viver à vontade. Não mudou nada, mas desde a antiguidade até hoje é a mesma coisa. Basta você não falar a língua do povo, você se torna inimigo do povo. Por isso nós temos que nos atentar para essas igualdades nos dias que nós estamos vivendo hoje. E que lado e que posicionamento nós tomamos? Aqueles que estão falando por parte de Deus ou aqueles que estão falando por parte de Baal? Ou por parte de Astarote? Digo novamente, a história, ela se repete. Não há nada de novo debaixo do sol, do céu. Não tem. E Elias volta. Reis 18, 19. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Era a mulher do rei Jezabel que alimentava os sacerdotes profanos, sacerdotes de Baal e sacerdotes de Azerá. Tragam todos eles para o Monte Carmelo. Bom, resumindo a história, Elias diz: façamos um altar
e oferecemos ali sacrifícios. Se Baal é Deus, que caia fogo do céu sobre o sacrifício e o consuma. Se Deus, o Senhor é Deus, caia fogo do céu e Ele será o único Deus. Então, amados, Elias faz um desafio. Se caísse fogo sobre o altar de Baal, Baal era Deus. Se caísse fogo sobre o altar que Elias levantaria, o Senhor seria Deus e o único Deus. E assim eles fizeram, começando pela manhã. Os sacerdotes de Baal, que eram 450, preparam o altar, o sacrifício, e começam a pedir que Baal derrame fogo do céu. E eles ficam até o meio-dia, e aí não cai fogo. Elias começa a tirar um sarro, falando que Baal deveria estar muito ocupado, que ele sabia que Baal não poderia fazer o fogo cair do céu. Ele poderia fazer sim, pelo poder desses demônios, eles poderiam fazer o fogo cair, mas Deus não deixaria que usurpassem o nome dele. Então Deus agiu naquele momento para que Baal não trouxesse fogo sobre aquele altar. Deus colocou um impedimento e aqueles homens começaram a se bater, pedindo que Baal trouxesse fogo, e não caiu fogo, porque Baal não é Deus. Elias vai lá, repara o altar, levanta as 12 colunas e ele coloca o sacrifício, ele cava em volta do altar um regaçozinho, ao único Deus, ao único Senhor. Quando ele clama para que Deus mandasse fogo do céu, para que todos vissem que só há um Deus, Deus manda fogo do céu, consome todo o holocausto ali, aquele sacrifício, as pedras, e lambe toda a água que estava naquele buraco que ele abriu em volta do altar. E todos começam a gritar, glorificar, porque o povo também, que já vinha sofrendo, um povo que vinha passando fome por causa da escassez, e já estavam confusos, já não sabiam mais, porque o rei, estavam confusos. Mas naquele momento em que caiu o fogo do céu, eles viram que realmente só há um Deus. Não tem nada que Deus não possa fazer, mas nós precisamos estar nele, entregarmos nossa vida a Ele e buscarmos com toda a nossa diligência e fazermos e praticarmos a sua vontade. Agora, lá no versículo 40 do capítulo 18, diz assim: então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Sabe, amados, porque Elias mata esses sacerdotes? Para limpar a terra que tinha sido contaminada com tanta idolatria, esses sacerdotes entregando a Baal o direito de governar Israel. Agora ele mata os sacerdotes, ele purifica o altar, e depois disso vem a chuva. Depois disso ele fala para Acabe: corre, Acabe, corre, porque vai vir chuva. Olha que interessante. Mas nesse interim, Acabe chega até Jezabel. E lá ele diz para Jezabel o que Elias tinha feito. E ela fica enlouquecida, enfurecida. E ela chama um mensageiro e manda ele dizer a Elias que caia toda a ira dos deuses sobre mim se eu não te matar. E Elias recebe. Elias, que viu todo aquele poder de Deus, toda aquela situação, ele estava desgastado. E Elias foge. Elias foge para não ser morto por uma ímpia, pelas mãos de uma mulher profana.
É claro que não seria ela que iria matá-lo, mas ela ia mandar matá-lo. E ele foge. E esse sofrimento dele parecia não ter fim. E Elias vai para uma caverna, amados. Elias foge de tudo. Ele deseja a morte. Primeira Reis 19, 9. Ali entrou numa caverna, lá no Monte Horebe, e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Amados, Deus, ele vem falar comigo e com você. Olha o que Deus fala para Elias. Elias agora com medo, Elias agora fugindo. Deus fala: Elias, o que você está fazendo aqui? Amados, o lugar aonde que nós paramos, que o desânimo nos fez parar, Deus está te perguntando o que você está fazendo aí neste lugar, meu filho? O que você está fazendo aí, minha filha? Tá ruim, mas não acabou. Eu tenho muito mais para fazer. Você ainda não sabe, mas eu tenho muito propósito para que você realize. Sai desse lugar. E Deus manda ele sair da caverna, que ele vai falar com ele. E ali, amados, vem um forte vento, forte, um terremoto. Não sei se a gente poderia dizer que isso, Deus estava mostrando o interior de Elias. Porque diz que Deus não estava nesse vento forte, nesse terremoto. Mas de repente Deus estava mostrando para Elias o interior dele, muita coisa acontecendo, muitos abalos, muitas decepções, muitos temores, muitos medos. E isso estava paralisando, desanimando Elias, querendo a morte, ele queria a morte. Aí só para uma brisinha suave foi onde Deus falou com ele. Olha lá, Deus vem numa brisa e fala com ele. Quando Elias se aquieta, a brisa significa isso, se aquietar na presença do Senhor para poder ouvi-lo. Sai para fora da caverna, vem ouvir a voz do Senhor, se aquieta e Deus fala com Elias, e aí ele pôde ouvir ao Senhor. Aí Deus começa a curá-lo. Deus começa a curá-lo. E Deus vai dar encargos para Elias, Deus vai dar pessoas para ele ungir. Deus sabia todas as dificuldades de Elias, Deus sabia todos aqueles pesadelos que ele estava passando sobre a terra, alguns anos que ele já vinha sofrendo tanto. Um homem que amava a Deus, era fiel a Deus, era chamado de perturbador de Israel pelos inimigos. O rei Acabe chama ele de perturbador. Como é horrível a gente estar aí fazendo a vontade de Deus aqui nessa terra. Nós estamos fazendo de tudo para fazer a sua vontade e somos chamados de perturbadores. Somos chamados de inimigos. Mas Deus levanta Elias e fala: Elias, você vai ungir algumas pessoas, e Deus dá o nome dessas pessoas. Aí ele começa a restauração de Elias, para falar para ele: Elias, não acabou. Elias, não acabou do jeito que você pensa. Você está procurando a morte, mas não acabou. Eu tenho honra para você. Eu tenho dignidade para você, eu tenho glória para você, Elias, eu tenho glória para você. Você vai ser glorificado, Elias, através do que eu vou dar para você fazer. O seu nome vai ficar para a história, Elias, para ajudar lá nas gerações futuras, para que eles também entendam que o Senhor está sobre a terra, mas nem tudo Ele pode fazer, porque os homens não permitem Deus entrar na nação. Tem homens que não permitem entrar no estado, tem homens que não permitem entrar na sua própria casa, na cidade ou na sua casa. Mas todos nós que temos Deus e permitimos Ele entrar na nossa casa, na igreja, nós
Estamos sobre a proteção de Deus. Ele vai nos honrar em meio às dificuldades. Sabe que passava pela minha cabeça e tem passado muito por esses tempos? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amados, essa palavra, ela é atual para agora. Nós estamos vendo tantas coisas ruins acontecer, mas Deus tem nos firmado, Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado. Você que está nele sabe do que eu estou falando. Não desanime, vem um tempo melhor, vem um futuro melhor pela frente. Faz tudo o que você puder fazer. Brilhe. Seja na profissão que Deus está te dando, seja como mãe, seja como pai, seja como empresário, seja como um ministro da palavra, não importa. Brilhe, sonhe, saia, porque o Senhor mandou você sair da caverna, Ele mandou você ir fazer aquilo que Ele tem de propósito para a tua vida. Falei isso domingo passado. Cada dia da minha vida, a partir de agora, eu quero viver o meu melhor. Eu quero fazer melhor. Eu quero ir mais longe. Antes da pandemia, às vezes eu calculava mais as coisas e demorava mais para começar, porque, não sei, vamos planejar mais. Agora eu vejo que o tempo é curto, eu quero fazer mais, eu quero produzir mais, eu quero me alegrar mais, eu quero fazer os outros felizes muito mais, eu quero abraçar mais, eu quero estar com a minha família mais, eu quero estar com meus irmãos mais. Você está me compreendendo? Sabe por quê? Eu não sei quanto tempo nos resta, mas eu quero viver esse pouco de tempo da melhor maneira possível. Tem muita gente que fala: se eu soubesse que isso iria acontecer, eu teria feito um monte de outras coisas. Amados, pois você sabe, um dia haverá o arrebatamento, mas enquanto não houver este arrebatamento, viva a sua vida com intensidade, com alegria, com dedicação. Deixa registrado nos anais da história que você foi uma pessoa valente, uma boa pessoa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que se dedicou, uma pessoa que fez o seu melhor. Amados, eu acabei de sair de um velório. E eu vi uma criancinha que acabou de perder seu pai, dizendo: papai não vai dormir mais comigo na minha cama. Sabe o que é isso, amados? Corta o nosso coração. Sabe o que eu estou falando para você? Viva com toda intensidade hoje. Faça. Se você já gostava de fazer o bem, faça 2 vezes mais hoje. Saia. Você tem que casar? Case. Você quer abrir uma empresa? Abre. Você quer fazer uma viagem cara, longe? Faça. Não pare a tua vida. Eu quero fazer um curso de enfermagem? Faça. Eu quero me tornar um grande profissional na área de computação? Seja um grande profissional. Lute. Ame. Não desista. Não deixe o desânimo te parar. Perdas nós temos, mas temos que levantar nossas cabeças e prosseguir. Aleluia. Aí Deus chega para Elias e fala assim: Elias, lá no capítulo 1 de Reis 19:6, ele diz, ele não diz não, o anjo chega e dá pão e água para ele comer, que ele vai partir. E aí, lá no 19:15, Deus manda ele para a Síria ungir Azael.
ele seria rei lá na Síria. Então ele manda Elias ungir. Você percebeu uma coisa aqui? Não era de Israel, era da Síria. Você pensa que Deus é Deus de quê? Deus é Deus. Deus, ele está no controle. Mesmo que os homens virem as costas para ele, ele tem sempre um plano para resgatar. Ele sempre tem um plano para aproximar as pessoas. De tempos e tempos a terra geme, mas Deus, ele está trabalhando para fazer as coisas voltarem a ser melhor, para que as pessoas voltem para ele, para que as pessoas o respeitem e o amem. Então Deus manda Elias ungir Azael lá em Damasco. E hoje a gente sabe que Damasco está totalmente destruída. Lá na Síria, 10 anos de guerra, está totalmente destruído, amados. Você viu que de ciclo em ciclo, de tempos em tempos, olha, está lá linda e formosa, de repente deixam Deus, cai na desgraça. É uma coisa maluca. Mas onde não está Deus, não tem alegria. Onde Deus não está, não tem justiça. Então ele manda Elias ungir Azael como rei. Ele manda ungir Jeú como rei de Israel. Davi não foi ungido como rei de Israel, Saul sendo vivo. Aqui, Acabe, rei de Israel, sendo vivo, Deus manda ele ungir Jeú, porque Jeú tomaria o trono de Acabe. E ele manda ungir Eliseu, o moço de Elias, o discípulo de profeta Eliseu. Deus manda ungí-lo para que ele pudesse substituir, suceder o Elias. Por quê? Porque Deus tinha um plano na vida de Elias. Aqui, amados, a Bíblia é bem sucinta, ela não fica entrando em detalhes, mas se Deus falar para Elias, lá no versículo 16 do capítulo 19, vamos ver? Olha que interessante, cadê? Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Opa, peraí. Epa, Deus está mandando eu ungir o rei da Síria, o rei de Israel e Eliseu para me substituir. Oh, Deus tem algo para mim. Eu não sei se Deus chegou para ele e falou: vou te arrebatar, Elias. Eu não sei. Mas talvez tenha falado. E aí começam os propósitos de Deus. E Elias vai, faz e cumpre. Mas olha que interessante. Ele também diz no versículo 18: fiz sobrar Elias 7.000 em Israel. Vamos ler o versículo? Primeiro, 19 e 18. Está aqui, onde nós estamos. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Pegar as estátuas, ficar beijando. Ele está dizendo: esses aí, eu os preservei, eu tenho 7.000. Você não está sozinho, não. Valeu a pena o sacrifício. Eu quero que você entenda como Deus é tremendo. Olha só que interessante. Tantas injustiças de Acabe, tantas injustiças de Jezabel, os dois fazendo tanta coisa errada. Lá em 1 Reis 22:34, vai mostrar que as tropas da Síria lutaram contra Israel e mataram Acabe. Amados, presta atenção. Deus não mandou ungir o rei da Síria, o futuro rei da Síria? Pois bem, porque Deus já estava preparando que essa Síria entrasse em Israel para pelejar contra eles. Mas olha que interessante, Acabe fez um plano. Ele foi disfarçado. Ele foi com Josafá.
o rei de Judá. A intenção de Acabe era não morrer, mas que morra Josafá. Eu vou ficar escondidinho lá e ninguém vai fazer mal para mim. Deixa só aquele ali com cara de rei que ele morre, eu não. Amados, cercaram Josafá no meio dessa batalha e viram que ele não era o rei de Israel, então não mataram ele, Josafá, porque eles queriam matar Acabe, porque Deus tinha decretado lá no céu que era chegada a hora de Acabe, e ele estava camuflado, escondido, como muitos têm no dia de hoje. Os injustos desta terra têm se escondido atrás de situações dizendo que são bonzinhos e querem o bem dos outros, mas olha o que Deus fez lá no 1 Reis 22, 34 diz assim: presta atenção que não existe sorte e nem azar. Olha o que existe. De repente um soldado disparou seu arco ao acaso. Um soldado da Síria dispara o seu arco, a sua flecha, e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Ele está com uma armadura, ele está blindado, quase invulnerável, quase. Porque se a flecha batesse assim no peitoral, no capacete, não aconteceria nada com o rei. Mas ao acaso o soldado lança a sua flecha e essa flecha cai entre as fendas que tinham na armadura e machuca ali Acabe, e ele fica lutando, sangrando e morre. Chegou a hora de Deus agir na terra. Chegou a hora de Deus fazer justiça. E Deus colocou por terra o injusto, o ímpio, aquele que contaminou toda a terra. E Deus agora está colocando em ordem aquela casa. Eu acho isso fantástico, amados. Deus realmente ele está no controle, mas ele entra na hora certa, porque existe justiça. Outro dia eu preguei: enquanto não houver injustiça na quantidade certa, Deus não age. Mas a partir do momento que entrou a justiça, o povo começa a clamar e se arrepende. Ele entra com a cura da terra. Aí diz: Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael. Hazael é o rei da Síria, que veio contra Israel, Israel, as 10 tribos. E ali ele mata Acabe, os soldados, mata Acabe. E lá 1 de Reis 19, 17, diz assim: Jeú matará todo aquele que escapar de Hazael. Amados, Jeú vai até a casa, ao palácio, mata Jezabel, empurra ela lá do terraço, ela cai, os cães comem a sua carne, diz que comeu até os ossos, só sobrou, deixa pra lá, né? Se quiser se inteirar, leia lá, que é pesado. Mas Acabe é morta por Jeú. Jeú mata toda a parentela de Acabe. Olha a palavra de Deus se cumprindo. E fala que Eliseu matará todos os que escaparem de Jeú. E assim se fez. A vontade do Senhor, ela se concretizou. Passado isso tudo, veio a chuva, Acabe deixou de ser rei, e Elias, ele foi arrebatado aos céus, vivo, porque Deus tinha um plano na vida dele. Eliseu substituiu Elias, porque a capa de Elias caiu, e o espírito profético de Elias veio sobre Eliseu. E ele assim se cumpre a vontade do Senhor. Amados, a vontade de Deus sempre vai se cumprir, no tempo certo e na hora certa. O céu se abriu,
Eu vou ler para vocês. 2 Reis 2, 11. De repente, enquanto caminhavam Elias e Eliseu e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Elias foi elevado. Elias, que pediu a morte, não passou pela morte. Elias, que pediu a morte no momento de desânimo de sua vida, ou de depressão. Deus falou: você não sabe o que eu tenho para você, meu filho. Você vai ser arrebatado, e para ser arrebatado tem que estar vivo. Porque ainda tem uma missão para você. Um dia eu te mandarei de volta à terra. Elias vai voltar para a terra, amados, para pregoar o arrependimento lá em Israel. Haverão dois profetas lá em Israel proclamando o arrependimento e que Jesus é o único Senhor. Elias vai voltar a esta terra. Porque todos aqueles que passaram pela terra têm que morrer. Porque Deus decretou que o pecado gera morte, e todos nós estamos debaixo do pecado, mesmo que perdoados, estamos debaixo. Então Elias vai voltar um dia junto com outro. Alguns dizem que é Enoque, que também não morreu e foi arrebatado. Outros dizem que é Moisés, mas não vem ao caso. E eles vão proclamar o arrependimento e muitos se converterão naqueles dias. Amados, eu quero dizer para você que está desanimado, você tem que olhar para a história. Você vê que Deus não pôde agir em todos os momentos, porque Ele é justo. Você vê que o povo, passaram por fome de 3 anos e meio. Você vê situações difíceis, mas Deus não abandonou o povo. Mas Deus tem um plano para purificar a terra. E esse plano foi a seca. E depois da seca, Deus mandou a chuva de novo. E Deus trabalhou na vida de Elias, dizendo: Elias, você pensa que é o fim? Não é, tem algo para você novo. Deus tem algo novo para você. Levanta a tua cabeça, só fica firme nesse tempo difícil. Não deixe ser enganado. E Deus abençoe a você e sua casa. Levanta, respira fundo, creia em Deus, proclame. Mande embora todo medo, mande embora toda dor, mande embora toda doença. Você é um profeta, você tem o Espírito Santo dentro de você. Não aceite as dores, não aceite as enfermidades, não aceite as tristezas na sua vida que o inimigo tem colocado. Manda embora, começa a ser um valente de Deus e creia na palavra dele. Deus não te deixa sozinho. Jesus disse: se creres, não haverá impossível para você. Se creres, tudo que você falar e pedir, você receberá. Creia na palavra de Jesus. Essa palavra me incomoda. Vamos deixar Deus agir. Deus abençoe você e sua casa, que o sangue de Jesus cubra vocês, a sua casa, a sua descendência. Aguenta firme, pois nós vamos viver até o fim essa história e sermos na mão de Deus para fazer a sua vontade. Não desanime, não deixe o desânimo te abater. Levanta a tua cabeça, respira fundo e vai fazer o que você tem que fazer. Seja feliz. Deus os abençoe. Eu me despeço de vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor do nosso Deus e a consolação do seu Santo Espírito. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Fiquem na paz do Senhor.